Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas, com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando a cevada na eira. Lava-se, perfuma-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que você, não perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que deves fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assentou-se e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus co-cidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até amanhã. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nós continuaremos trabalhando o capítulo 3. E na semana passada a gente fez uma explanação dando um pouco do panorama dos aspectos que estão em volta dessa cena, desse episódio e desse momento. E foi possível a gente entender algumas coisas dessa leitura, percebendo a beleza que há nela. E, logicamente, todas as aplicações que são para os nossos dias, isso é o mais importante da leitura. Perceber ela na sua essência e no propósito que ela foi escrita para a sua época, mas também a serventia dela nas nossas vidas hoje. E nós, então, percebemos algumas coisas e eu gostaria de pontuá-las muito rápido, só com um plano de fundo mesmo. Nós falamos semana passada sobre a virada de chave na vida de Noemi, que agora demonstra uma preocupação e um cuidado com a sua nora, Ruth, fazendo com que o seu coração passe do estágio de amargo ou de amargura, e agora ela começa a experimentar do propósito real de Deus para a sua vida. E isso se dá, logicamente, quando ela deixa de olhar para si e olhar para as circunstâncias em sua volta, e então faz na sua vida a aplicação do amor altruísta, né? Quando ela então se preocupa no cuidado com a sua nora. E aí nós vimos de Noemi uma pessoa que tem um plano, mas não um plano que saiu da sua própria cabeça,
não um plano da sua mente, dado a circunstância, criar uma situação para resolver o problema. Noemi descreve para Ruth um plano embasado na lei do seu povo, naquilo que lhe era realmente permitido fazer. E Noemi, então, dá direcionamentos à sua nora de como ela deve agir, também baseado no conhecimento cultural que ela tem, de como era feito o trabalho da Eiva, como os homens se postavam ali diante desse trabalho, a sua permanência durante a noite, depois de ter feito todo aquele trabalho. E Ruth, que não tinha nenhuma obrigação de entender, porque ela vem de uma outra cultura, ela vem de um outro povo, ela vem de uma outra realidade. Ruth teria tudo para não executar, ou para executar de outra maneira. Na minha terra, a gente faz diferente quando a gente quer casar. Não tem todo esse arrudeio. Eu vou direto ao assunto. Mas a atitude de Ruth nos traz a lembrança da fé e da obediência. A fé, ela sugere que simplesmente nós confiemos. A fé genuína não pede todas as explicações. A fé genuína não espera por todos os detalhes. A fé genuína não espera para que seja mostrado o desenho completo. Quem é o nosso pai na fé? Pai da fé? Abraão. Né? E o que é que Deus diz para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E mais nada. Não tem detalhe. Não tem pormenores. Abraão não vai questionar se na caminhada dele tem loja, lanchonete, shopping, mercantil. Ele apenas vai o quê? Confiar. E Deus não precisa nos dizer tudo. Deus precisa apenas nos falar ao coração sobre aquilo que Ele quer que nós comecemos a fazer. E o restante Ele mesmo vai revelando nas nossas vidas. Isso nos faz lembrar que fé genuína produz um fruto visível. E qual é o fruto da fé? Obediência. Eu posso dizer que tenho fé, mas as minhas ações podem mostrar que essa fé não é uma confiança real de que Deus está conduzindo as coisas. Fé verdadeira gera obediência verdadeira. E nós então vemos isso na pessoa de Ruth, que não questiona os meios, que mesmo sem entender, nos diz no versículo 5, no versículo 6, que assim como você está me dizendo, assim eu farei. Assim eu farei. E nessa história linda de amor, que é mais do que o casamento, mais do que o noivado, um casamento entre um homem virtuoso e uma mulher virtuosa, é muito mais do que isso. É a união de Cristo com a sua igreja. E essa união tipificada por esses personagens, e lembrando que, mais uma vez lembrando, dessa tipologia de Cristo e da igreja no Antigo Testamento, que não necessariamente sugere uma pessoa perfeita. Boaz não é um ser perfeito,
Ruth não é um ser perfeito, mas dentro daquilo que pode ser visto como traços da igreja de Cristo, assim eles são apresentados. E hoje à noite eu queria me deter muito mais nesses versículos 7, 8 e 9, desse encontro, desse momento do encontro, mas pensando nessas duas figuras, de Cristo e a igreja. E queria lhe pedir para você me acompanhar. A Ruth, a tão excelente Ruth, ela representa a igreja, e não é difícil da gente perceber isso. O que é que acontece com Ruth lá no capítulo 1? Quando a sua sogra está voltando para a casa do pão e insiste para que as noras não a acompanhem, mas volte para o seu povo, para a sua família e para os seus deuses. Qual é o posicionamento de Ruth? Ela acompanha a sua sogra e faz do seu povo, do povo de Noemi, o seu povo, e do Deus de Noemi, o seu Deus. E ela segue, saindo de Moabe e indo para Belém, adotando, assumindo, não adotando, recebendo essa condição de tornar-se o povo de Noemi e adorar o Deus de Noemi. Então, Ruth está saindo daqui de Moabe, seguindo agora para Belém, a casa do pão, seguindo para a casa do pão, seguindo para a casa do pão. Significa o que, igreja? Que Ruth está deixando o seu passado. Nunca mais Noemi viverá as mesmas coisas. Nunca mais Noemi, Ruth adorará os mesmos deuses. Nunca mais Ruth se colocará nos mesmos costumes. Ela escolheu o Deus de Noemi, o Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus que nós servimos. Ela se uniu a esse povo. Ela passou a ser um no meio desse povo. E isso representa o que, irmãos? Senão a condição de nós, outra hora, como servos desse mundo, presos aos costumes e às tradições desse mundo, vivendo as coisas desse mundo, mas um dia, pela ação do Espírito Santo, nós deixamos o nosso passado. Nós saímos de onde nós estávamos enraizados, e o que nós fazíamos por falta de entendimento e conhecimento. Nós estamos hoje aqui porque um dia nós deixamos um mundo de idolatria, um mundo que não conhecia, que não conhece, que não adora o verdadeiro Deus. E nós, então, demos um passo de fé, movido pelo Espírito Santo, e aceitamos a fé em Cristo Jesus. Aceitamos a proposta de Deus para as nossas vidas. Não é bem colocado que nós escolhemos Deus, nós sabemos disso. É Deus que nos escolheu, é o Senhor que nos aceitou, é o Senhor que nos salvou. Mas a força de informação, essa ideia de que nós escolhemos. E agora, todos nós, quantos de nós que não fazia parte aqui desse povo, e nós aceitamos a fé em Jesus, e agora nós nos unimos a esse povo,
E nós nos tornamos o quê? Irmãos, irmão para cá, irmão para lá, irmão. Ninguém tem um nome próprio, né? O primeiro nome é irmão. É o irmão, é irmão, irmão, irmão. E nós passamos a ser a igreja do Senhor Jesus junto. A igreja universal, a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de todos os povos, judeus, gentios, e Ruth, ela simboliza essa igreja, a igreja das nações, a igreja que se rende ao Redentor. Hoje à noite nós já sentimos a presença de Deus. Essa noite Deus já falou tão no meu coração. Já posso voltar para casa tão bem. Mas existe milhões de irmãos nossos espalhados por esse planeta. E nesse mesmo horário, outros, por causa dos fusos horários, já o fizeram, adorando o Cordeiro, louvando ao Cordeiro que venceu. E um dia, e esse dia não tarda, nem tardará, nós, juntamente com todos os nossos irmãos, de todos os tempos, estaremos na presença do Senhor com a adoração que não terá mais limite de hora, de tempo, mas será para toda a eternidade. Noemi, no capítulo 3, no início, ela vai dar orientações. E nós podemos ver essa figura de Noemi, tanto com o poder da palavra, como da ação do Espírito Santo. O que nós trabalhamos semana passada, de 3 das orientações de Noemi, para Ruth. Lava-te, no capítulo 3, no versículo 3, você pode voltar a sua vista aí se quiser. Unge-te e veste os teus melhores vestidos. Na semana passada, nós entendemos isso, que essa lavar significa o quê? Purificação. De que todas as vezes que o Senhor Deus convocou seu povo para vir à sua presença, lá no deserto, no Monte Sinai, e tantas outras vezes, uma das primeiras exigências era o quê? Santifique e purifiquem-se, limpem-se, estejam limpos para poder se aproximar. E isso por quê? Porque Deus é tão santo, tão puro, tão imaculado, tão reto, tão lindo, que nunca nem jamais qualquer pontinha de sujeira pode ter aproximação desse Deus santo. Então ele nos convida, como convida o seu povo em toda a história, a ter um relacionamento, a se aproximar. Nós podemos nos aproximar do Senhor, mas não podemos fazer isso sem purificação. Não podemos fazer isso sem uma limpeza. Nós sabemos que somos purificados e limpos pelo precioso líquido, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nos dá essa liberdade e esse acesso ao Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, isso é um exercício espiritual. A purificação é um exercício espiritual. De maneira que isso deve fazer parte da nossa vida de adoração.
Nós não podemos nos enlamear. Nós não podemos nos sujar. Nós somos noiva. Nós estamos ataviadas com vestido branco, com grinalda, com véu. Agora imagine essa figura no dia do casamento, para se apresentar ao seu noivo, entrando no depósito de carvão. Essa roupa ficará manchada, esse vestido ficará sujo, e certamente essa noiva não poderá se apresentar diante do seu noivo. Oh, meus irmãos, oh, querida igreja, essa purificação e essa limpeza é um ato contínuo, porque nós não podemos estar distante do nosso Deus, nós não podemos ter essa relação se há em nós qualquer mácula. Então, irmãos, para mim, para a minha advertência e para a advertência da igreja, eu preciso trazer aqui a mente e repassar para os irmãos da seguinte forma: irmãos, não pensem que com as nossas impurezas nós estamos tendo comunhão com Deus. Não pense, não se engane. Não engane o seu coração. Com as nossas impurezas, nós podemos ter todos os apetrechos religiosos. E nós podemos enganar até a nós mesmos e ao nosso coração, que é corruptamente enganoso. Irmãos, não há nenhum tipo de possibilidade da impureza contemplar a glória de Deus vivo. Não tem. Nós pertencemos ao Senhor. Ruth vai pertencer a um homem. A igreja pertence a alguém. Tiago diz que não dá para ter dois amores. E ele chama essa condição de amar o mundo como um ato de adultério. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Porque o adultério é isso. É ter o seu dono, seu amor, e dividir isso com outra parte, com outra. A igreja não tem amante. A igreja não tem amante. A igreja pertence ao seu Salvador, a Cristo, o nosso Senhor. Qualquer envolvimento, qualquer relação, é dividir essa condição. Então, purifica-se. Consagra-te. Consagração. Esse ungir. Perfuma-se. E o ungir, no meio evangélico, no meio neopentecostais, o entendimento de ungir é diferente do entendimento bíblico, né? Eu lembro que em Tamboril, uma senhora foi ao nosso culto, e ao final do culto ela me procurou assim, e ela abriu uma bolsa, e ela trazia uma lata de óleo de azeite de oliva. E ela: pastor, eu vim para você orar, ungir o óleo ficar ungido, que é para mim poder. E aí, logicamente, foi a única vez que essa irmã foi na igreja, ela saiu lá muito decepcionada, desapontada comigo, né? Pastor fraco. Minha irmã, não funciona assim. Não é sobre isso. Não é isso. E as pessoas têm, então, um entendimento errado de unção, mas
Biblicamente, unção é ser separado. Alguém era ungido, separado para uma função, para uma missão, para um ministério, com um propósito. É consagrar-se, é separar, é ficar reservado para. Nós estamos nessa condição de uma vida de consagração, de uma vida de separação, onde todo o nosso ser, ele é dedicado a Deus. Ele é dedicado a Deus. Nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. E nós então queremos nos consagrar a esse alguém, nos reservar para esse alguém. E nós vimos no conselho de Noemi o vestir-se, trocar as roupas. E nós falamos sobre isso na semana passada, das novas vestimentas. Vamos lembrar aqui que Ruth estava de quê? De luto. A sua identidade era uma identidade de dor e de tristeza. Mas Ruth, então, agora é convidada a colocar vestes de alegria. Ninguém vai para um noivado. Você já viu alguém para um noivado de roupa de luto? Passou! É novo tempo! É vestes de alegria! É se apresentar linda para o seu noivo. E assim nós somos convidados, igreja. A purificação, todos os dias. A consagração, todos os dias. E as vestes de santidade, todos os dias. Então, nós encontramos o momento em que Ruth agora vai para a execução, para a direção dada por Noemi. Deixa eu só lembrar aqui mais uma vez aos irmãos. Noemi dá um direcionamento. Irmãos, nós temos recebido, pela palavra e pelo Espírito, todo o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Santifica, purifica, consagra-te. Nós temos recebido. E aí, no versículo 7 do capítulo 3, quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notável, descobriu os pés dele e deitou-se no meio da noite. O homem acordou de repente, ele se virou e assustou-se a ver a mulher deitada aos seus pés. Ela vem secretamente e descobriu-lhe os pés e deitou-se. A gente fica perguntando a razão de descobrir os pés, né? Qual era o sentido de descobrir os pés? O entendimento mais lógico do ato de descobrir os pés era, logicamente, provocar o despertar do Boaz. Era só mesmo tirar a proteção dos pés, para que o ventozinho, o frizinho dos pés o fizesse, então, acordar e despertar. Mas esse gesto todo, ele expressa alguns significados. Entenda que Ruth se deita aos pés, diferente da nossa cultura, né? Se alguém fosse nessa ação, se deitaria ao lado. Tem todo um cuidado aqui. Inclusive o cuidado de que Boaz não a terá como mulher até que tudo seja cumprido. Até que o resgate seja
totalmente feito, se deita aos seus pés. Submissão voluntária. Ou conceito difícil da gente explicar. O da submissão, né? Ninguém quer entender, ninguém quer praticar, ninguém quer ser submisso. Mas Ruth é voluntariamente. E essa submissão voluntária é típica da igreja de Cristo. Ele é o cabeça de todo o corpo. E a igreja se coloca aos seus pés nesse entendimento de submissão. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nós declaramos Jesus como Senhor. E todas as vezes que nós declaramos Senhor, em qualquer condição, o posicionamento correto é de submissão. O que não é submissão é rebeldia ao seu Senhor. Deitar-se aos pés tem a ver com reconhecimento de autoridade, de Boaz, no caso. Mas nós reconhecemos Jesus, como eu terminei de falar, como o Senhor. E Ele é a nossa autoridade. Veja, irmãos, como muitas vezes nós corremos o risco da contradição da nossa caminhada cristã. Temos Jesus como Salvador da nossa vida e o declaramos como Senhor. Mas até onde, irmão, de fato nós estamos submissos a Ele? Até onde Ele é realmente Senhor total da nossa vida? Até onde é Ele e a sua palavra que verdadeiramente manda, diz, e eu sigo sem questionar? Submissão voluntária. Eu quero seguir, eu quero servir, eu quero me sujeitar ao meu Senhor voluntariamente. Tudo que vier dele, tudo que for dito por ele, todas as suas palavras, eu me submeto, eu me prostro diante dele e eu recebo graça e recebo favor diante dessa submissão voluntária, reconhecendo a sua autoridade, não lhe tirando a sua autoridade. E ainda tem o estar aos pés, tem a ver com dependência do seu favor. Certamente nós conhecemos histórias de ler e assistir filmes, e nós sabemos de filmes de reis, de autoridades, e os seus súditos, eles se achegam diante da majestade, e o seu ato é o quê? Um ato de reverenciar, de abaixar-se, de ajoelhar-se aos pés e clamar por alguma coisa. Isso tem uma demonstração da dependência do favor. É de joelho, irmãos. É prostrado. É lançado. Como muitas vezes, irmãos, nós estamos tão altivos. Como muitas vezes nós estamos muitas vezes a nossa entrega ao Senhor não leva consigo essa marca verdadeiramente de uma dependência. Irmãos, nós não queremos mais nos lançar aos pés do Senhor. Nós não queremos mais nos submeter, e eu digo isso
pensando aqui nesse lançar-se aos pés, me vem muito à memória, ao coração, o ato, a condição de oração. De forma literal, não de forma literal. Isso aqui é um parênteses na coisa. Qual foi a última vez que você orou ajoelhado? Irmão, nós estamos orando deitado. Sentado. Nós estamos orando o orar de joelho. Ele não torna a oração talvez mais poderosa, mas ele tem um simbolismo. Ele tem um simbolismo, que é exatamente o da dependência e do reconhecimento do seu Senhor. Irmãos, como nós estamos adormecidos, como nós estamos dormentes, como nós estamos insensíveis, como nós estamos vivendo independente. A igreja deve se colocar aos pés de Cristo, reconhecendo Ele como Ele de fato é, Senhor e Salvador. Eu acho que eu já disse isso em 1900 antigamente aqui na igreja, mas deixa eu repetir, me vem a lembrança também. Jesus não é Salvador de nenhuma vida que antes Ele não seja Senhor. Se você tiver Jesus na sua vida apenas como seu Salvador, mas Ele não exerce na sua vida o papel de Senhor, querido, reveja tudo. Reveja tudo. Ele é Senhor e Salvador. Não é apenas Salvador. Não é apenas Salvador. Ruth 3, 9. Nós temos então o pedido de Ruth, seguindo a orientação da sogra. E ela então vai pedir algo que é um pedido de noivado. É o pedido de noivado. A partir do 8, no meio da noite, o homem acordou de repente. Em algumas versões tem à meia-noite, e isso não está por acaso, né? Porque pensando na volta de Cristo, na coisa mais escatológica, a gente sabe que não necessariamente, né, com um horário definido na meia-noite, mas sempre se tem uma menção desses horários onde pede vigilância, onde muito provavelmente é o horário do cochilar, é o horário do desvalecer, mas é sempre à meia-noite, é sempre em alta madrugada, exatamente chamando o seu povo ao quê? A despertar, a não dormir, a não cochilar, a permanecer vigilante, atento a tudo que o Senhor está para realizar. Então ele diz, ele se virou, assustou-se a ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva Ruth. Eu quero fazer aqui um registro aqui, não está na minha anotação. Eu sou a sua serva Ruth. O que é isso aqui, irmão? Alguém que se converteu. Se você vê os capítulos anteriores, ela sempre se descreve como a moabita, ou é descrita como a moabita. Mas agora Ruth não diz, eu sou a Ruth, a moabita, a que veio com Noemi. Ela diz o quê? Eu sou a sua serva. Conversão. Conversão. Eu sou a sua serva. Transformação total. A entrega completa. Eu sou a sua serva. Aí vamos lá. Pois o Senhor é resgatador. Boaz me respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. O Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto
de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos, pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. E nós temos então essa simbologia. Quando Ruth pede para que ele estenda o seu manto sobre a tua serva, este pedido tem pelo menos 3 pontos de simbologia. Primeiro, proteção. Segundo, cobertura. E por terceiro, o compromisso de redenção. Para nós, irmãos, e Ruth já tinha nos ensinado isso, aonde é que nós estamos seguros e protegidos? Debaixo das asas do nosso Deus. Nele. E agora Ruth lança esse pedido de resgate. Seja o meu resgatador. A igreja, ela pede essa graça do Senhor Jesus, e a gente não tem usado outros textos, mas vamos nesse daqui de Efésios 5, 25 e 27, por gentileza. Eu assumi o relacionamento, né? 25 ao 27. Maridos, amai-vos a vossa mulher. Deixa eu só dizer aqui uma coisa. Deixa eu só lembrar aqui uma coisa. Nós usamos esse texto direto, não tem problema. E ele faz parte direto para aconselhar os casais, os maridos, as esposas. Isso aqui. Mas isso aqui não é sobre o homem e a mulher. Isso aqui é sobre o quê? A igreja e Cristo. O texto vai dar esse amparo para demonstrar esse relacionamento de um casal. Mas o que Paulo está querendo falar, principalmente, é sobre a relação de Cristo e a sua igreja. E ele é perfeito, e assim o homem e a mulher podem se apropriar desse exemplo, logicamente. Mas está aqui. Marido, amai vossa mulher. Não é encontro de casal não, mas vamos dar uma canjazinha, né? Só os homens, né? Lê essa primeira parte. Vamos lá. No 3, os irmãos homens com a voz grossa e forte, né? Vamos lá. 3. Maridos, amai vossa mulher. Ixi, mas as mulheres não gostaram muito dessa leitura não, né? Como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Faça. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pela palavra. Passe. Para apresentar a si mesmo. Igreja. Vamos lá. Essa é a junto, né? A gente tem que ler junto mesmo. Igreja. Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém? Então, aqui é a apresentação de uma noiva pronta para assumir o relacionamento e agora fazerem uma aliança, a aliança do casamento. A igreja se rendendo ao seu Senhor, e o seu Senhor a amando, e a comprando, e a resgatando, e a tendo como sua. E aí Boaz, ele vai honrar essa submissão de Ruth. Agora, minha filha, não tenha medo. É o que Deus diz para nós sempre, irmãos, quando nós nos submetemos.
É o que Deus diz para nós todas as vezes que nós estamos submissos. Eu estou com medo. Não tem medo. Se você está submisso, não tem medo. Eu não tenho certeza, eu estou com dúvida. Não tenho. Se a sua atitude é de submissão, não temas. Não tenha medo, meu filho. Não tenha medo, minha filha. Você está submisso. É comigo. A aliança é comigo. Pode confiar. Não tenha medo. Jesus, irmãos, ele honra a fé e a submissão da igreja. E ele age e sempre agirá como nosso Redentor. Todas as vezes que tiver submissão, a ação do Senhor se manifestará como nosso Redentor. Não tenha medo. Se você estiver no mais profundo vale e abismo, por causa da sua obediência e submissão a Deus, não tenha medo. Ele vai te resgatar. Ele vai te segurar pela mão. Ele vai te fazer subir de novo, subir e estar onde é o local que os seus filhos, o seu povo e a sua igreja vai estar. Gloriosa nesse mundo de trevas. Não tenha medo de se submeter e não tenha medo das consequências que podem vir por causa da submissão a Cristo. Apenas confie que Ele permanece sendo o seu Senhor, o seu resgatador, o seu Redentor. Amém? Que notazinho tu é doido? Cadê o bebê? É Timóteo. Deixa o Timóteo aí, Catinho. Certo. Cristo honra a submissão. No capítulo 4, nós vamos ver o desfecho de toda essa história. E o desfecho da história, bom, já vai falar essa história, é que Boaz vai pagar o preço. Tem um outro resgatador. Mas a gente vai entender essa história mais na frente. Jesus pagou o preço. Eu sei que foi pago alto preço. Não é? Ele pagou o preço. Preço do sangue. Ele nos acolhe como sua noiva. E ele nos garante um futuro seguro e feliz. O mais belo, o mais lindo. Ele nos garante um futuro feliz e seguro. Vamos concluir. A figura de Ruth ilustra com beleza a submissão amorosa, confiante e ativa da igreja e Cristo. Ela ouve e obedece a orientação de Noemi. Nós ouvimos e obedecemos a orientação do Espírito Santo e da sua palavra. Ela se apresenta preparada. E nós devemos assim fazer. Você está se preparando, irmãos? Ela se entrega humildemente aos pés do Redentor. E ela é honrada com a redenção. Talvez a grande sacada de hoje à noite, para mim e para você, é o quanto nós temos nos rendido humildemente aos pés do Senhor. E talvez hoje seja a noite oportuna exatamente de nós vivermos isso, essa entrega. E essa entrega tem a ver com uma autoanálise e reflexão, e nós faremos já já a celebração da ceia.
Talvez hoje seja realmente o momento da restauração e da volta, da entrega. Meu irmão, pensa comigo um pouco. Procura um pouco. Vai no mais íntimo e profundo. Para que eu e você possamos encontrar tudo aquilo que precisa ser entregue com submissão, tudo aquilo que precisa ser deixado por temor, tudo aquilo que precisa ser alinhado por adoração. Oh, meus irmãos, não passemos por mais tempo, não deixemos as oportunidades do dia chamado hoje passar pelas nossas vidas. Esse é um convite para quebrantamento, esse é um convite para remissão. Apocalipse 19:7. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Olha que coisa linda, irmãos. É chegado o quê? As bodas do Cordeiro. Para você, querido, que não sabe o que é as bodas do Cordeiro, é o dia do nosso casamento. Nós está marcado um casamento, meus irmãos. E nós não somos convidados, não. Convidados são os anjos. Nós somos a peça do casamento, a noiva do Cordeiro. Nós estaremos lá na presença dele, meus irmãos, nas bodas do Cordeiro. Alegrem-se, exultem, dê glória, porque já chegou, está chegado as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já está ataviada. A igreja está linda, a igreja deve estar pronta, formosa, aquela figura daquela noiva. Todas as vezes que nós vamos para o casamento, entrando e se apresentando tão linda, coloca isso, irmão, no campo espiritual. Tenta fazer um vislumbre disso, de como será a nossa chegada diante do Cristo, tão lindo, que João não pode descrever a beleza do Cristo glorificado. Imagina eu, tu, você, nós, vós, eles, chegando como igreja na presença do nosso noivo. Trombetas tocando. Eu sou velho e com a memória boa em algumas coisas. Das coisas de hoje, se ele perguntar, não sei o que eu fiz, não. Mas me lembro do casamento da princesa Diana. Tu é doido, parou as televisões, só tinha uns 3 televisões na cidade, na época. Agora, mais recente, teve outra aí, mas aí eu já não acompanhei mais tanto, até para separar, nem quando o padre não faz mais direito. E o que é o cortejo tão lindo, as coisas tão lindas, não se comparam a isso aqui. Querido, você é igreja, querida, você é igreja para viver isso aqui. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nós somos, Senhor, a tua noiva. E nós estamos nos purificando, Senhor. Senhor, nós precisamos do teu Santo Espírito, Senhor, realizando em nós o seu ministério, Senhor, e quebrando em nós, Senhor, tudo aquilo que, Senhor, nos impede. E, Senhor,
por misericórdia, se há alguma coisa que nos impede, arranca-se e tira, para que cada um de nós aqui possamos nos alegrar de nos encontrarmos e participarmos da nossa união eterna com o nosso noivo e com o nosso Senhor. Abençoa a tua igreja e santifica ela para ti, Senhor. Para ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou do meu amado e o meu amado, vamos lá? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? Glória a Deus. Convidar os nossos oficiais, os irmãos presbíteros e os